Olá, tudo bom com você? Eu quero fazer nesse vídeo aqui um pouquinho das melhorias do construtor, que é o plugin que nós estamos desenvolvendo há um certo tempo, a interface desta forma aqui. Vou maximizar a interface e eu quero mostrar aqui para vocês como que vai funcionar esse construtor, né? Já mostrei em outros vídeos, mas quais foram as atualizações que nós criamos aqui. Então a parte de caixas aqui, ó, você pode ver que ela não é populada, ela só é populada a partir do momento que você vem na biblioteca e traz um bloco, e aqui nós já temos as primeiras melhorias, né? Então agora ela trabalha com sistema de abas, então eu posso vir clicando aqui, ó, exibindo ou ocultando por abas, e no cantinho aqui já vai falar quantos blocos eu tenho dentro de cada aba. E a parte da busca aqui vai funcionar de forma geral, então se eu pesquisar um termo, por exemplo, ele vai trazer todos os blocos que tenham algo referentes ao termo. Outra mudança bacana aqui, ó, é na parte de inserir e substituir. Então agora eu tenho as duas opções e para que eu insira um bloco no meu modelo, eu vou ter também algumas formas que eu já havia mostrado no vídeo, como por exemplo, clicar no adicionar aqui e posicionar com o mouse. Então eu posso clicar aqui, ó, ele vai vir aqui a hora que eu clico em gerar, eu tenho todas as opções já de antemão, onde eu posso fazer a edição para depois inserir no SketchUp, ou eu posso já inserir no SketchUp e editar depois, porque a edição é extremamente rápida. Então, eu vou clicar em gerar aqui, por exemplo, e uma vez que ele está aqui no meu mouse, eu posso usar a seta para cima do meu teclado aqui, ó, para rotacionar ele no sentido aqui anti-horário, ou a seta para baixo do meu teclado para rotacionar no sentido horário. Então, ficou bem bacana e bem prático para que eu consiga fazer edições. Então ele já está inserido aqui no meu modelo e agora eu tenho todas as opções de edição. Então imagina que eu quero, por exemplo, alterar a base aqui, ó. Eu quero ela colocar por fora, eu posso colocar. Eu quero fazer aqui uma alteração do topo por fora. Então tudo aquilo que você vai fazendo aqui na interface automaticamente vai acontecendo lá no teu modelo. Então, por exemplo, quero mudar o fundo para rasgado, rebaixado. Eu vou fazendo os ajustes por aqui e ele já vai fazendo a exibição lá no meu modelo conforme as minhas escolhas, tá? Então isso é bem bacana. Aqui eu também tenho as oportunidades de colocar, por exemplo, tamponamentos, né? Então eu coloquei um tamponamento aqui, ó, ele já vai exibir lá no meu modelo. E algo bacana é que ele só vai exibir as condicionais desse tamponamento, né, as configurações, quando eu ativo ele. Então, por exemplo, aqui eu tenho espessura corpo, espessura fundo. A hora que eu ativo aqui o meu tamponamento, automaticamente vai aparecer para mim aqui também, ó, as espessuras, e subindo aqui na parte de cima, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, o tipo do tamponamento, se ele é normal ou se é régua, você pode alterar por aqui, o avanço, largura da régua. Então as configurações vão aparecendo aqui, ó, conforme você for optando por ativar ou desativar, tá? Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, eu não tenho a minha espessura do tamponamento exibida. Então, todas as variáveis que populam essa tela aqui, elas estão nessa aba dicionário. Então, se eu fazer uma pesquisa por tamponamento aqui, ó, tamp, já vai aparecer aqui, ó, tamponamento, espessura tamponamento, ele está aqui, ó, como false. Eu vou colocar como true para ele exibir e vou salvar no módulo. E aí, automaticamente, ele vai vir para cá, ó. Tem as espessuras e a espessura do tamponamento vem para cá. Então, imagina que eu quero um tamponamento de 18. É só alterar por aqui. E aí eu vou seguindo. Então, imagina que eu quero aqui do lado direito também um tamponamento. Vou escolher o tipo. Então, por exemplo, é régua, é inteiro. Vou escolher na onde que o tamponamento está posicionado. Então, você tem uma série de opções aqui, bem bacanas. Foi adicionado aqui também na parte de cima a opção de ocultar as portas, tá? Então, nesse caso, se eu ocultar as portas, ele vai deixar oculto. E aqui eu tenho também a opção com as portas ativas de raio-x, onde eu visualizo aqui a parte interna. Tá? É bem bacana também para trabalhar dessa forma. E o que eu adicionei também para facilitar a edição foi as opções aqui dos submódulos. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um módulo aqui de 2 portas e eu consigo editar diretamente na mesma interface aqui da aba caixa a quantidade de portas, por exemplo. Posso fazer a alteração diretamente por aqui. E você vê que é muito rápido, né? Praticamente imediato os ajustes. E por aqui eu troco também puxadores. Eu troco qualquer detalhe que eu necessitar, ó, por aqui, ó, e faço ali os ajustes de forma rápida. Tá vendo lá? Ó? Cliquei em atualizar, troquei o puxador de maneira bem tranquila.
Então, eu venho aqui, por exemplo, eu quero trocar para um modelo de ponto, dou um atualizar móvel aqui, pronto. Escolho na onde eu quero esse modelo e vou clicando ali, ó, e ele já vai definindo para mim. E eu tenho todos os ajustes também de posição. Então, por exemplo, imagina que eu queira ajustar isso aqui na posição, eu posso vir trabalhando ali e movendo conforme eu achar melhor, tá? Então, essa foi uma das otimizações. Nós temos, caso você tenha vários aqui itens externos ou internos, você consegue configurar tudo por aqui. E algo bacana que eu quero até mostrar para vocês do zero é quando você cria um módulo. Então, imagine que você comece numa caixa reta e vem para a aba vãos e vai definir aqui a quantidade aqui de vãos na vertical, né, de divisórias. Vou inserir aqui, ó. Venho para a aba caixas de novo, vou colocar uma medida um pouquinho maior aqui para facilitar para a gente ver. E essa aba aqui, ela melhorou bastante, né, desde a última vez que a gente mostrou aqui no vídeo. Então, eu posso definir recuos de divisória individual, posso definir aqui a categoria, na onde a divisória vai entrar, que tipo de usinagem é padrão para essa divisória, se o vão é físico ou não, e se ele tem veio ou não e você deseja girar, tá? Então aqui, ó, eu tenho a parte de internos, então imagina que eu faço uma seleção, por exemplo, e eu vou dividir esse espaço aqui, ó. Eu também consigo fazer divisões de espaço diretamente na interface, ó, tanto na horizontal quanto na vertical. Então eu vou colocar na horizontal, quantidade de prateleiras eu vou deixar uma só. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E essa parte do meio eu vou deixar livre. Imagina que eu queira fazer um gaveteiro. Agora você já consegue visualizar aqui na parte interna a largura e a altura de cada vão, tá? Então facilita bastante para você não precisar ficar fazendo conta ali. Imagina que você queira essa parte central com 30, você pode só selecionar ali, ó, e bater 30, automaticamente ele vai ajustar e as laterais já vão se ajustar também com as medidas do lado, né, que você necessita ali. Eu posso selecionar e também fazer uma alteração e pronto. Então eu poderia, por exemplo, usar aqui um gavetão e basculante, usar um gaveteiro aqui e aqui fazer duas portas. Nesse caso ele vai trabalhar por níveis, ó. Então eu selecionei esse primeiro vão, eu tenho a opção aqui em cima de subir o nível. E nesse caso eu vou usar o recuo, porque aqui eu quero utilizar um balcão de porta. Então eu vou colocar um recuo aqui, ó. Ele já fez a alteração lá. Provavelmente também alterou no meu modelo. Vou aproveitar que está tudo selecionado aqui. Já vou vir em portas de giro no fechamento frontal. E a porta já foi inserida lá. Nesse vão central, ó, selecionei o vão, eu quero gavetas internas. E aqui na mesma tela eu já tenho a opção também de editar. Então, por exemplo, eu desço aqui, quantidade, coloco 4. E ainda nesse mesmo vão também tem a possibilidade de colocar as frentes de gaveta, também com a definição de quantidade. Então eu já coloco, venho aqui, ó, insiro o número 4 aqui também. Nos recobrimentos aqui, ó, você também consegue já fazer o ajuste, tudo diretamente por aqui. E aí eu continuo descendo aqui e vou definir esses outros vãos. Então imagina que nesse caso aqui eu quero uma gaveta interna ali. E em cima vai ser uma porta basculante. Mas vou aproveitar que eu já estou aqui, já vou colocar a minha frente ali, ó, e eu consigo fazer o ajuste também dos recobrimentos aqui, ó. Então, na direita já vou colocar tudo 12 12 aqui. Vou gerar lá no SketchUp para você visualizar, ó, enquanto aparentemente ele não está fazendo nada. E aí agora nós vamos inserir aqui a porta basculante. Então, selecionei a porta aqui, porta basculante. Vou fazer os ajustes aqui da minha porta. Tem os recobrimentos aqui que posso trabalhar. E pode ver como é rápido lá, né? Já foi inserido lá, ó. E basicamente eu já tenho meu módulo pronto. Então, já poderia gerar inclusive corte. E é bem bacana porque é um sistema que você pode inclusive salvar esse bloco aqui. Então, eu posso selecionar ele aqui, ó. Posso fazer alterações. Então, imagina que eu queira fazer uma alteração múltipla aqui, por exemplo. Então, eu seleciono as frentes de gaveta aqui, ó. Vou selecionar as frentes de gaveta. Então, estou localizando aqui, eu tenho essa e eu tenho essa. E aqui, todas as opções que eu tenho que são iguais, elas vão aparecer aqui para mim, ó. Então, eu vou subindo aqui, ó, tenho o puxador Slim aqui, tá vendo? E aí eu posso descer também e fazer aqui, ó, uma seleção múltipla também com as portas, ó. Então, todos os ícones que são roxinhos aqui, ó, eles são de frontais, que seriam portas e frentes. E aí, os ícones que eu tenho aqui, ó, que tem valores semelhantes ali, ou mesmo campo, ele já vai exibir para mim. Então, imagina que eu queira alterar o puxador de Slim para um modelo de concha, por exemplo. Então, eu faço ali a alteração, clique em atualizar ali, ó,
E aí eu vou definir as profundidades ali, os detalhes do puxador. Então a altura do puxador concha, por exemplo, ela é maior. A largura do puxador concha também, ó, geralmente eu preciso definir. Ó. Então imagina que eu trabalhe, por exemplo, com 9. Vou selecionar o campo aqui. Ó. E dessa forma eu faço medição de maneira tranquila, né? Usando aí o puxador concha e fazendo os demais ajustes que eu preciso ali dentro do bloco. Bem tranquilo ali, ó. Vou aguardar ele pensar aqui para fazer o ajuste conjunto. Ó, e fica dessa forma. Aqui a questão da profundidade está errada, né? Preciso ajustar a profundidade também desse puxador ali. Mas para mostrar para vocês como é bacana, né, o sistema. Então você pode mudar por aqui, inclusive modo de fundo e demais detalhes, adicionar tamponamentos. Então tudo você vai fazer selecionando aqui. Ó. Eu coloquei o concha, mas vou voltar aqui para o Slim. E dessa forma aí nós vamos conseguir trabalhar ajustando, né, conforme o teu padrão aí. Você que já está usando já vai ter uma facilidade maior, né? Mas a ideia era mostrar essa edição de forma rápida, tá? E outra coisa bacana também é que se você precisar aumentar esse bloco aqui ou diminuir, deixa eu só limpar minha seleção aqui, ó. Aqui na parte de cima eu tenho a opção de limpar. Então imagina que eu quero deixar ele com 1,80, por exemplo. Vou alterar aqui também a altura para 70 e a profundidade vou deixar com 45, por exemplo. Vou selecionar aqui 45. Vou dar um atualizar móvel aqui, ó. E automaticamente, quando você dá o atualizar móvel, ele já vai pensar e já vai trazer para o modelo, né? Olha lá, ó, bem rápido. Já fez o ajuste de um conjugado, né? E tá certinho. Você pegar aqui na trena, você consegue vir medindo aqui, ó. 1,80. Imagina que você queira alterar aqui os vãos internos, que é uma coisa que era bem complexo antes. Agora está bem tranquilo. Então, vou selecionar, por exemplo, esse vão central está com 40. Eu quero deixar ele com 35. Então, alterei, apertei o Enter. Terminei aqui de alterar. Ele vai atualizar lá no modelo e está tudo certo. Tá? Então, imagina que você queira definir, por exemplo, também a altura aqui deste vão inferior. Aqui, ó. Eu não quero que ele seja completo. Eu quero que a altura dele seja menor. Tá vendo que aqui eu tenho o campo de largura. Então, se eu editar aqui, ele vai editar a largura. Mas se eu vier aqui na parte de cima, eu posso também trabalhar ele aqui, ó. Acredito que até nessa parte de baixo ele está trabalhando a altura, não a largura, porque a largura seria no outro vão onde eu tenho essa divisória. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, com uma altura de 25, tá? Ó, tá vendo? Ele já definiu 25. Uma vez definido, ele vai mudar lá no meu modelo também, tá? Então, aqui você tem uma facilidade absurda e lembrando que o zero é sempre divisão por igual, tá? Então ele pega o vão anterior e divide por igual. E aqui, uma vez que você fez o módulo, tá do teu agrado ali, da forma que você quer salvar, você pode renomear esse módulo aqui, por exemplo, balcão de pia. E aí você dá um salvar bloco e escolhe a categoria aqui, ó. Então você vai colocar a regra dele, geralmente móvel reto é regra de caixa reta. Categoria você vai colocar lá inferiores. E aqui móvel independente. Caso você queira criar um móvel interno, também você pode criar. E aí ele vai poder ser inserido dentro de outros módulos. E caso você crie um fechamento ou portas e frentes ali, você também pode criar. Geralmente por padrão é móvel independente. Salvou o bloco, ele vai ficar disponível aqui para você dentro da biblioteca na parte de inferiores. Então se eu pesquisar, por exemplo, pia aqui agora, ele já vai estar aqui à minha disposição para que eu gere ele aqui no SketchUp. Então já foi colocado lá dessa forma. Outra coisa bacana também para mostrar para vocês é a parte de substituição. Então, por exemplo, eu vou gerar esse armário aqui, ó. Então, eu tenho um armário duas portas, tamanho padrão ali, e eu quero substituir esse armário duas portas por um armário basculante. Então, imagina que ele tenha uma altura menor, né? Então, vou colocar ele aqui, por exemplo, com 40. Tá meu armário aqui de duas portas. Aí o cliente virou e falou que quer um armário basculante no lugar. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui na parte de substituir, vem aqui no basculante e clica em cima. Automaticamente ele vai mudar para basculante, mantendo as dimensões externas, tá? Então, é bem rápido para trabalhar utilizando aqui o construtor, tá? E aí nós temos as opções aqui para facilitar a visualização ali. Você pode ocultar ou exibir as portas. E aqui na aba vãos, aqui você vai ter todo o controle de edição
e inserção, inclusive, de forma múltipla, tá? Então, outra coisa bacana para mostrar é que caso você queira, por exemplo, aqui, ó, começar um móvel do zero, você vem na aba livre, escolhe aqui a caixa, vem aqui e coloca uma medida lá aleatória, por exemplo. Vem aqui e faz as suas divisões ainda na aba vãos. Então, eu vou selecionar esse vão, vou dividir esse vão aqui, ó. Posso dividir ele no meio, se eu quiser. Posso remover essa divisão, posso ajustar por aqui também, colocando aqui uma divisão, duas. Ó. Então, você é totalmente livre. E aqui você pode também selecionar vãos múltiplos para inserir módulos também. Ó. Então, eu selecionei múltiplos aqui, ó. Inserir internos individuais múltiplos. Então, eu quero inserir gavetas nesses vãos. Ó. Então, de forma rápida, eu insiro as gavetas e posso editar também. E também insiro as frentes e posso editar também. Tá? Então, isso aqui facilita muito na construção, porque você consegue fazer um módulo que é bem complexo, de forma bem rápida, utilizando o sistema. Ó, tá vendo lá? E assim, você vai salvando a sua própria biblioteca de presets ali. Lembrando que para aqueles que trabalham com a parte de furação, ele já vai ter também as opções de edição de furação aqui nos presets. Ó. Então, selecionei. Imagino que eu quero, por exemplo, aqui, né, nesse caso ainda está desconfigurado, mas vou pegar um módulo aqui novo para você visualizar. Então, eu pego lá duas portas, vou colocar inserir novo aqui, duas portas, e eu quero gerar ele aqui, ó, e eu vou colocar um outro módulo aqui do lado. E aí, uma vez que eu tenha feito o meu projeto, né, eu estou na etapa final ali de produção, eu vou gerar o corte dela, então eu vou selecionar aqui, ó, eu tenho a opção de escolher se eu vou usar minifix, se eu vou usar parafuso, se eu vou usar VB, então eu vou colocar, por exemplo, VB35 aqui, e vou manter o minifix aqui, e basta que você venha nessa parte aqui, ó, de modo router, que ele vai fazer a inserção das furações que você vai utilizar. Então, por exemplo, cliquei em modo router aqui, ele já vai inserir a furação. Aqui já está com modo router, vou atualizar, modo router, vou atualizar. E agora na visão de raio-x eu já consigo ver. Ó. Então eu tenho aqui ó, os furos da minha porta, os furos aqui dos calços, né? Esses furos seriam do pistão. Né? Eu tenho aqui ó, a parte de furo de VB e os pinos dos dois lados aqui, ó, na parte de cima também. E aqui na minha porta eu tenho também ó, os furos da porta. Nesse caso que foi minifix, eu tenho o furo do minifix com o pino. No caso da prateleira, você consegue ver que ela segue o alinhamento conforme o recuo aqui, ó, como você está vendo lá. Então, dessa forma, eu já conseguiria mandar esse bloco, por exemplo, para fazer o corte ali numa CNC sem nenhum tipo de problema, né? Fora tudo aquilo que a gente já mostrou na parte de etiquetas, ó, ele vai sair totalmente furado, já com as faces priorizando a face frontal, né? E já fazendo o espelhamento, se necessário, ali, para que você tenha agilidade na hora de fazer a tua produção, né? Mostrei em outros vídeos também a questão dos filtros, agora você consegue fazer a geração de etiqueta individual, mas, de fato, assim você consegue trabalhar de maneira tranquila aí, utilizando o MobPro e o construtor, né? Agora já está uma versão mais avançada, né? Uma versão que já permite fazer bastante coisa aí, mas a ideia é mostrar que nós estamos sempre evoluindo o sistema e, com o passar do tempo, cada vez mais comum vai ser utilizar esse sistema aqui, ao invés de usar os blocos dinâmicos, pela velocidade de edição e demais detalhes, porque aqui nós temos uma velocidade de alteração, ali, de ajuste bem maior. Lembrando que todo ajuste utilizando o construtor, a janela do construtor e a seleção aqui precisam estar abertas, tá? Então eu vou selecionar primeiro o bloco com o construtor aberto e vou fazer a escala e ele vai funcionar. Eu posso tanto fazer escala quanto fazer edição normal por aqui, ó, na aba direto, tá? Então, das duas formas vai funcionar, mas é importante falar para vocês. E outra coisa bem bacana também mostrar para vocês aqui é com relação aos cantos em L, tá? Então, nós temos aqui na biblioteca agora atualmente também cantos em L. Foi uma coisa bem complexa para fazer, mas depois que nós desenvolvemos, ficou bem bacana aqui para utilizar, tá? Então, eu vou colocar um L aqui, vou descer um pouquinho, eu tenho tanto o armário quanto o balcão em L, que eu consigo utilizar. Tá vendo aqui, ó, tem balcão canto L, vou gerar no SketchUp, e é uma peça que tem uma complexidade bem maior. Se você for observar ela aqui, ó, na visão de raio-x, ela está sem recuo nenhum frontal. Eu posso vir aqui na aba vãos agora, e a aba vãos do canto L ela é dividida em três. Então eu tenho o container L total, o lado A e o lado B, que é onde eu faço a inserção das portas, e aqui eu consigo normalmente trabalhar os recuos, ó, e ele já vai funcionar.
E ainda falando do modo router, o bacana do canto L é que ele também vai respeitar, inclusive, a parte em L no modo router. Tá vendo lá? Ó? Então ele respeitou o recuo aqui e respeitou também do lado de cá, com as devidas furações ali de portas ali, furos de dobradiça e demais, tá? Então é bem bacana mostrar para vocês. E caso você queira, por exemplo, fazer um ajuste aqui, que seria de prateleira. Então imagina que você queira aumentar a prateleira. Você pode vir aqui e colocar, por exemplo, o número 3. E ele vai fazer ali o ajuste das prateleiras, já com as usinagens, como você está vendo lá. Então, por exemplo, é mudar e ele vai exibir ali. Caso você altere o recuo também, imagina que você queira um recuo maior, ele vai alterar também a posição das usinagens e o controle de recuo, ele é individual. Então, você pode trabalhar de formas diferentes e a usinagem, ela vai respeitar exatamente onde você colocou lá. Então, é um módulo bem complexo, mas que com certeza vem para facilitar bastante aí o trabalho no dia a dia e também funcionando com as escalas, né, e demais que a gente precisa. Pode ver que mesmo escalando aqui, ó, as usinagens se mantêm na posição correta, tá? Então, essa é a novidade que o Mob Pro traz, né? Essa questão de você fazer edições de blocos com usinagem em tempos muito rápidos ali, sem ter nenhuma perca e dando total liberdade para o usuário. Se você tem interesse nesse tipo de produto, entre em contato com a gente aí no Telegram da descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.